Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Jones Martins, ele que é diretor de governo na Prefeitura de Jundiaí. Ele vai bater um papinho aqui com a gente sobre empreendedorismo e inovação na cidade. Seja muito bem-vindo, Jones. É um prazer estar aqui com os colegas da TV Alesp. Prazer é nosso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? A gente sabe que agora, nesse ano tão atípico, a gente sabe que cresceu também os motivos para que as prefeituras e as secretarias dos municípios aqui do estado de São Paulo se preocupem cada vez mais com a tecnologia, com o empreendedorismo, para a geração também de empregos, né? Eu queria que você contasse como que tem sido aí no município de Jundiaí, quanto às ações políticas voltadas, né, a essa área que é o empreendedorismo. Sim, muito boa pergunta, Tayana. Jundiaí, ela deu um passo à frente. Nós viemos investindo muito ao longo dos anos, desde 2017, na questão do empreendedorismo, da inovação e com foco no resultado. Quando chegou a pandemia do coronavírus, é claro que nós sentimos, né, esse impacto, assim como todas as outras prefeituras e governos do mundo inteiro sentiram, mas eu acredito que Jundiaí sentiu um pouco menos. Por quê? A partir de 2017, nós fizemos uma reforma administrativa muito importante na administração municipal. A primeira coisa que nós fizemos foi mudar o conceito de secretarias e criamos plataformas de serviços. Com isso, nós agrupamos algumas secretarias para reduzir custo, reduzir cargos e trazer mais eficiência nas ações do governo. Essa foi a primeira grande inovação. Depois, criamos um escritório central de projetos. Para quê? Para centralizar todas as entregas do governo num local só. Isso ajudou a trazer muito mais eficiência também. Na sequência, nós começamos, então, a investir pesado na questão da inovação. Fizemos alguns eventos, alguns hackathons na cidade, trouxemos inteligência para perto da gestão pública, trouxemos jovens para perto, comunicamos cada vez mais a prefeitura com a iniciativa privada, né, aproximando a administração pública das faculdades, dos colégios técnicos, das empresas. Você sabia que Jundiaí tem aproximadamente 160 indústrias multinacionais? Nós fizemos, criamos uma grande rede de conexão com essas indústrias e com todas as empresas da cidade, para que a gente pudesse avançar cada vez mais. Então, nós fizemos um dever de casa em 17, 18 e 19, e isso ajudou para que impactasse menos na pandemia. Então, nós sofremos um pouco menos do que outras cidades, acredito eu. Chegando em 20, as ações de combate à pandemia, principalmente, foram bem focadas na questão da redução, né, evidentemente, da mortalidade. A saúde toda se organizou, se reorganizou de outra forma, e foram montadas unidades sentinelas na cidade. Foi ampliado, criado, né, e ampliado muito mais a questão dos testes, principalmente, na cidade. E como o prefeito sempre gosta de dizer, e é verdade, nós fomos uma cidade que ninguém ficou desamparado na questão do serviço da pandemia. Nós fizemos um dever de casa a partir de 2017, que foi o Infovia Digital. Foi a implantação de 370 quilômetros de rede de fibra ótica na cidade. Isso tornou possível com que a gente levasse conectividade para todos os próprios municipais, ou seja, equipamentos de saúde, equipamentos de educação, terminais de ônibus e outros próprios municipais, e com isso a gente conseguiu então levar conexão para todos esses próprios. Agora nós estamos numa segunda fase, que é implantar um sistema de prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde. Isso vai aumentar ainda mais a eficiência, vai evitar perdas também na saúde local. Está em elaboração também, vale lembrar, um projeto de lei de inovação que vai fomentar o estímulo de novas empresas de base tecnológica. Para a gente, qual que é a ideia? A gente quer reduzir o ISS para indústrias que sejam voltadas para indústria 4.0, e indústrias inovadoras aqui da cidade. Estamos também criando um projeto chamado Campus Jundiaí. Do que se trata esse projeto? A ideia é trabalhar com os próprios públicos para, a partir deles, trazer inovação para a cidade. Por exemplo, nós listamos 12 próprios municipais, dentre eles o Paço Municipal, para, a partir dele, a gente desenvolver startups. O que nós detectamos aqui, Tayana? Nós temos muitos dados dentro da prefeitura, temos muitos servidores, temos pessoas técnicas capacitadas e temos muita informação. O que a gente precisava era transformar essa informação em inteligência. Então, por exemplo, dentro do Paço Municipal vai ter um espaço de cowork, onde as pessoas poderão
trazer as suas ideias, as suas startups e, enfim, desenvolver as suas... Deu um raio aqui agora. E desenvolver as suas ideias e suas propostas a partir das informações dentro do Paço Municipal. O Campus Jundiaí, então, consiste no nosso ecossistema de inovação, né? Que consiste na criação de ambientes tecnológicos usando os próprios municipais. Ou seja, dentro do Paço Municipal, nós criaremos um espaço de coworking para fomentar o uso de novas startups voltadas para a administração pública. A gente acredita que tem muitas boas ideias fora da administração pública que a gente pode trazer para dentro. Com isso, a gente vai abrir as portas da prefeitura para que as pessoas possam desenvolver suas ideias dentro do Paço Municipal. E o governo entra com o quê? Com informação, com rede de fibra ótica inteligente, rápida, com espaço de coworking e com conexão, né? Principalmente com network, com pessoas capacitadas para ajudar esses novos inventores a desenvolver negócios próprios. E também tem outros 11 locais na cidade que dá para a gente trabalhar, né? Entre eles a Faculdade de Medicina, é um hub, né, de fomento à saúde na cidade, com estudantes, com médicos, com tecnologia e com muita inteligência voltada à saúde pública. Lá também vai ser criado um espaço de coworking que a gente vai ajudar a fomentar, então, esse nosso ecossistema, Tayana. A gente sabe, né, Jones, que Jundiaí é uma cidade que realmente ela emprega muita gente de outros municípios. Pessoas de municípios vizinhos acabam buscando Jundiaí para trabalhar, justamente pela cidade ter toda essa estrutura que você está falando, vocês investem em inovação e tecnologia. Eu queria que você falasse também para esse público que está saindo de outros municípios para trabalhar em Jundiaí. Certo. Bom, Jundiaí, ela foi colocada, né, através do CAGED, por exemplo, como uma das cidades que mais gerou emprego agora na pandemia. Então, tem muita vaga, tem muita oportunidade de trabalho aqui. Nós, enquanto governo, criamos o portal da empregabilidade. É bom anunciar isso também. É como se fosse um portal que conecta aquele que está procurando emprego com as empresas que têm vagas. Então, você cadastra lá o seu currículo, né, você cadastra lá suas informações, e as agências de RH e também as empresas privadas podem cadastrar suas vagas. Hoje, nós temos mais de 400 empresas já cadastradas, que disponibilizam centenas de vagas, e temos mais de 3.000 pessoas que já se cadastraram. E o sistema faz o quê? Ele dá esse match. Ele conecta quem está precisando do emprego com quem tem a oportunidade. Isso está funcionando muito bem. Todo mundo pode cadastrar suas vagas lá, seja uma empresa de grande porte, de pequeno ou de médio porte, né? E sim, realmente muitas pessoas da região, nós vivemos aqui num aglomerado urbano que tem aproximadamente 800 mil pessoas. Jundiaí tem 420, mas contando as 7 cidades do nosso aglomerado, são cerca de 800 mil pessoas que vivem aqui. E muitas dessas pessoas trabalham na cidade. Muitas dessas pessoas geram riqueza e renda aqui na nossa cidade. Mas também nós temos o inverso, Tayana. Nós temos muitas pessoas que saem de Jundiaí para ir para cidades vizinhas. Nós estamos muito próximo de São Paulo e também estamos muito perto de Campinas. E algo que nós estamos tentando fazer para evitar que muitas dessas pessoas, dessa mão de obra qualificada, saia de nossa cidade, é justamente isso, o fomento à inovação aqui dentro de Jundiaí. Nós temos muita mão de obra qualificada na cidade que acaba indo para São Paulo ou para Campinas, porque às vezes não encontra esse ecossistema funcionando. Por isso que nós estamos desenvolvendo esse ecossistema de inovação de Jundiaí, que vai se chamar Campus Jundiaí, para ajudar com que essas ideias, essas empresas sejam instaladas aqui. E aqui o empreendedor vai encontrar isenção fiscal, vai encontrar oportunidade para desenvolver sua empresa e, claro, um governo que abrace essa ideia, que traga a sua empresa para perto, porque nós queremos que todos cresçam juntos. A gente entende que uma cidade que gera bons empregos, que gera renda, traz oportunidades para todos e faz com que a nossa roda da economia gire de maneira uniforme. Uma cidade que tem emprego é uma cidade boa para todo mundo. É boa para a criança, é boa para o pai, para a mãe, para toda a família. Então, o governo do prefeito Luiz Fernando Machado tem focado muito nessa questão da empregabilidade, Tayana. Agora, para a gente explicar para quem está em casa, para quem não mora em Jundiaí, mas é importante a gente contar para todo o restante do estado o que acontece em Jundiaí, porque a gente sabe que ideias boas indo para fora acaba gerando ideias para outras secretarias, outras prefeituras. Então, eu queria que você explicasse melhor o projeto Campus Jundiaí. Ele ainda não saiu do papel, ele está saindo, e a ideia é realmente dar essa força para quem quer empreender, é isso? Isso mesmo. Nós,
Ainda não tiramos do papel porque a gente tem que fazer um dever de casa antes, melhorar a conectividade desses espaços. Então, por isso que a gente focou na infraestrutura antes. Então, agora esses espaços estão prontos para começar a receber a população para desenvolver suas ideias. Antes de entrar na questão do campus, nós fizemos alguns eventos chamados StarTech Jundiaí. O que é o StarTech Jundiaí? É um evento feito pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fomentar novas ideias. Então, aquele cara que tem uma ideia na casa dele, uma ideia que ele queira desenvolver, ele traz essa ideia, então, para dentro do StarTech, essa ideia vai ser processada, vai ser acelerada, vai ser desenvolvida, e as melhores ideias vão para a nossa aceleradora municipal, que é a nossa incubadora municipal. Lá ele vai passar por um processo de mentoria, vai passar por um tempo, e depois, quando ela estiver matura o suficiente, ela vai para o mercado, certo? Agora que a gente criou essa rede, vamos assim dizer, essa rede através dos StarTechs, através de outras ações, nós queremos, então, ampliar essa rede levando para os próprios municipais, que são 12 prédios que nós identificamos. Eu não vou falar todos os 12 aqui para não ser incorreto que nenhum deles, mas eu citei já o Paço Municipal, a FMJ, que é a Faculdade de Medicina, nós temos também a empresa o Departamento de Água e Esgoto, que é a DAI, temos a Fundação Serra do Japi, onde a gente vai desenvolver startups e empresas num ambiente tecnológico voltado para empresas do meio ambiente, né, voltado para o agronegócio, meio ambiente e afim, e outros próprios. Aqui onde eu estou, por exemplo, é o Fab Lab. Eu estou aqui é um hub da educação de Jundiaí. Aqui, por exemplo, fica a Secretaria de Educação. Esse Fab Lab foi criado há cerca de 1 ano e meio numa parceria com o SESI. Daqui desse local, dezenas de crianças estudam e desenvolvem projetos, mas projetos de gente grande. Aqui tem impressora 3D, aqui tem outros tipos de impressora que as crianças conseguem desenvolver projetos completos de uma casa, por exemplo. Então, um dos nossos focos aqui, Tayana, antes de avançar na questão do empreendedorismo para os adultos, é trazer essa questão maker, essa cultura maker do empreendedorismo, da inovação, do desenvolvimento de tecnologias para as crianças. Dentro de todas essas ideias que nós estamos falando, tem um projeto chamado Escola Inovadora, que consiste num guarda-chuva de ideias, de propostas. Dentre essas ideias estava a criação do Fab Lab, que já existe, que visa justamente trazer as crianças para esse ambiente do empreendedorismo, da inovação, da ciência e da tecnologia. Além do Fab Lab, nós criamos também alguns prêmios para as crianças que apresentarem projetos de cidades inteligentes, onde as melhores propostas são premiadas, e também para os educadores da nossa cidade. E quem que é o educador da nossa cidade? Não são apenas os professores, mas são todos aqueles que trabalham na educação. Então, com 2 edições já tivemos esse prêmio, teve merendeira participando, teve pessoal da zeladoria participando, teve professores, diretores, coordenadores participando, e várias pessoas foram premiadas com boas ideias para a nossa educação. Então, eu quis falar um pouquinho aqui do Fab Lab, que é um desses pontos de inovação que compõem o Campus Jundiaí. E o Campus Jundiaí, como eu já disse, vai trazer empreendedorismo, vai trazer inovação, só que abraçando toda a cidade, usando prédios que já existem. O que nós percebemos, Tayana? Nós temos prédios com tecnologia, com internet de ponta, com funcionários já funcionando. Por que a gente ia criar uma nova estrutura para trazer inovação? Não era necessário. Vamos fazer funcionar aquilo que já existe. É isso que o prefeito Luiz Fernando sempre fala. Fazer funcionar o que já existe para trazer, então, desenvolvimento econômico e empreendedorismo para a nossa cidade. Agora, a partir da nossa lei de inovação, que a gente deve publicar agora em janeiro ou fevereiro, nós vamos especificar exatamente qual que vai ser as regras para fazer parte desse grande campus de inovação que nós estamos desenvolvendo, tá? Então, agora, nos próximos meses, deve ter novidades, devemos lançar nossa lei de inovação e o nosso campus Jundiaí, que não deve ficar esse nome, esse é o nome provisório que a gente está dando para o nosso ecossistema, mas a gente vai lançar também um concurso de ideias para que as pessoas ajudem a definir o nome do nosso ecossistema, né? Como que vai chamar aqui o nosso Vale do Silício? Porque nós percebemos que nós temos já esse ecossistema funcionando, Tayana. O governo vai fazer o quê? Vai institucionalizar isso, vai trazer isso para próximo, né? Vai entender como que funciona essa sistemática das pessoas que já funciona na nossa cidade, né? Para ajudar. Sempre o objetivo é ajudar e nunca atrapalhar. É que nem eu sempre falo, se o governo não atrapalhar as pessoas, já está ajudando bastante. Então, além de ajudar, nós queremos contribuir com mais, cedendo os nossos prédios, cedendo pessoas, cedendo internet, cedendo principalmente dados. Que, aliás, dado é o novo petróleo, né? As pessoas costumam brincar. Isso, na administração municipal, nós temos de sobra e queremos que esse dado seja transformado em informação, em inteligência, para que, a partir disso,
seja criadas, então, inovações, tecnologias voltadas para quê? Para a cidade de Jundiaí, que é o que ela vem se propondo aí. A nossa cidade vem se transformando num grande celeiro de inovações e agora a gente quer, então, abraçar isso dentro desse grande ecossistema. Agora você falou durante a entrevista das incubadoras tecnológicas. Explica para quem está em casa melhor o que seriam essas incubadoras. Legal. Nós temos aqui uma incubadora tecnológica que nós dobramos a capacidade de empresas incubadas hoje. Como que funciona? Quem tem uma empresa de base tecnológica pode passar por um processo de chamamento, né? Nós abrimos esse processo anualmente, onde as empresas se inscrevem nesse processo. As empresas, então, que a gente entende que são de cunho tecnológico, passam por uma banca tecnológica e elas vão para a incubadora. Chegando na incubadora, ela vai passar por uma série de mentorias, treinamentos, até que ela fique apta a ir para o mercado. Então, hoje nós temos 27 empresas tecnológicas trabalhando lá, que eram pessoas que tinham ideias de cunho tecnológico. Então, ali é focado para a pesquisa, para o desenvolvimento. Então, essas 27 empresas, elas têm um prazo para sair de lá. E quando elas saírem de lá, elas estarão com o CNPJ, produzindo, vendendo, ganhando dinheiro, para abrir vaga para que novas empresas entrem. E a gente tem feito o quê? As empresas, elas não entram apenas pela incubadora, elas entram, então, através dessas outras ações que a gente faz. Cito de novo o StarTech. As pessoas participam dessa maratona de inovação, dessa maratona de tecnologia, elas montam um pitch, elas disputam com outras pessoas, e as empresas ali, vamos dizer assim, ou melhor, as ideias vencedoras entram para a incubadora. Esse é um dos prêmios. Elas fazem parte, então, da incubadora tecnológica. Na incubadora, elas vão ficar por até 2 anos sendo incubadas, sendo aceleradas, passando por essas mentorias, passando por esses treinamentos, por essas capacitações. E o nosso papel é o quê? Levar cada vez mais capacitações, ficar sempre próximo do que está acontecendo no mundo para levar para essas empresas de base tecnológica. O nosso interesse é qual? Que essas empresas se desenvolvam, que essas empresas realmente criem clientes, que tenham produção, que tenham resultados para a cidade, que elas estarem aqui na nossa cidade com certeza. Mas muitas delas, realmente, elas já começam a vender, já tem empresa importando tecnologia para fora, graças ao trabalho da incubadora tecnológica. Então, todos os convidados para participar, procurem aí na internet, Incubadora Tecnológica de Jundiaí, a primeira incubadora pública da cidade, mas dentro do projeto do campus nós queremos fazer mais incubadoras, para não ficar apenas com uma. Cada um desses polos que eu falei para você, que são 12, nós queremos criar no mínimo uma pequena aceleradora de empresas, para que esse ecossistema flua de maneira uniforme. Conectar esses 12 polos com essas empresas que serão aceleradas e elas então serem levadas para incubadora tecnológica e depois elas saírem para o mercado de maneira sólida e que ela não quebre, né, daqui 6 meses ou 1 ano. Elas passem por todas as mentorias necessárias. E vale lembrar também que nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae de Jundiaí. O Sebrae tem nos ajudado em todas essas ações que eu tenho explicado aqui, do campus, da incubadora, dos hackathons que nós desenvolvemos, enfim, de todos os outros produtos que nós criamos aqui via governo, junto com a iniciativa privada, junto com as pessoas da nossa cidade. O Sebrae é um grande parceiro nosso também. Interessante. E agora você estava falando, né, que Jundiaí sofreu menos as consequências da pandemia e também sofreu um pouco menos para se adaptar ao novo normal. E como a gente está falando de tecnologia, porque você falou, quando você falou sobre isso, você falou sobre tudo, né? Sobre saúde, sobre educação. E como a gente está falando de tecnologia, eu queria falar de um assunto bem importante, educação. Você também falou que vocês trabalham para trazer a tecnologia mais perto das crianças, já desde a escola. Então, vocês estão pensando em tecnologia para todo mundo. Como foi para as crianças da cidade de Jundiaí a questão da tecnologia? A gente sabe que eles tiveram que se adaptar completamente às aulas virtuais. Eu queria que você falasse nesse sentido agora. Perfeito. Esse realmente foi um desafio, principalmente no começo. Começando pelo início da pergunta, a gente sofreu menos. Sofremos menos por quê? Nós já tínhamos uma cidade organizada. Primeiro, nós tínhamos uma vigilância epidemiológica forte, que é uma diretoria muito importante da nossa unidade de gestão de saúde, com técnicos competentes que sabem analisar dados, que sabem fazer projeções, estudos e afins. O que nós colocamos de tecnologia nesse trabalho primeiro? Nós consolidamos os trabalhos através de um sistema de BI, onde todos os hospitais, as clínicas, os laboratórios informam, então, os casos confirmados na cidade, os hospitais informam os lamentáveis óbitos que nós tivemos,
tudo isso vai para dentro dessa plataforma de BI que é disponibilizada para o cidadão. O que a gente pensou no começo? O que o prefeito pediu para que a gente fizesse? Dar total transparência e informação para as pessoas. Porque quando chega uma pandemia, as pessoas começam a ficar preocupadas, sem saber ao certo o que vai acontecer, né? Fica todo mundo preocupado, como assim, uma pandemia mundial e tal. Então, a primeira coisa, abrir os dados, abrir as informações. Então, hoje nós temos um sistema de BI desenvolvido pela Companhia de Informática de Jundiaí, a Cijum, que compila todas as informações graças aos dados que são gerados e administrados lá pela nossa vigilância epidemiológica. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto que eu falo que nós sofremos menos porque nós tivemos uma organização rápida para disponibilizar essas informações para o cidadão. Então, lá estão todas as informações da cidade. Tudo que você precisa saber sobre o coronavírus, gráficos, série histórica, média móvel e outros vários gráficos estão lá. Agora, indo para a questão da educação. Realmente, foi um desafio, porque em março parou tudo, todas as crianças então pararam as suas aulas. A primeira coisa que a nossa secretária de Educação, a senhora Vasti Ferrari Marques, fez foi fazer uma análise para saber como que era o cenário da cidade em relação à tecnologia, em relação às pessoas, aos pais e aos alunos, como que eles eram em relação à tecnologia em suas casas. Quando a gente fala de educação em casa, nem todo mundo tem essa infraestrutura. Então, eu até ajudei isso, né, junto com a nossa gestora Vasti, para levantar como que Jundiaí era em relação à tecnologia. Nós vimos que grande parte da cidade tem tecnologia, tem internet na sua casa, mas tem uma fatia que não tem, né? Então, com isso, a cidade, a educação aqui teve que se adaptar, teve que fazer esse trabalho de monitoramento próximo de todas as crianças, dos pais, dos alunos, etc. Então, foram criadas, então, videoaulas, foram criadas grupos de trabalho específicos para tratar dessa questão da pandemia, a gestora sempre muito atuante. As videoaulas foram disponibilizadas em várias plataformas desses pais, desses alunos, e aqueles que não tinham a condição de ter tecnologia na sua casa, que não tinham um celular, um computador, ele disponibilizou esse material todo aqui, na Secretaria de Educação. E aquele pai que não tinha condição de vir buscar, inclusive, foi entregue na sua casa o material. É claro, é um desafio fazer com que todas as crianças estudem, que elas realmente façam o dever de casa, é desafiador. É um ano muito complexo esse ano de 2020, principalmente no meu ponto de vista para a educação, seja na iniciativa privada, nas escolas privadas, como nas escolas públicas. Mas a educação de Jundiaí é uma rede muito atuante, muito forte, com muitos profissionais qualificados, e eles conseguiram, então, atender essa população de crianças, de pais, principalmente, para dar suporte para que as crianças não parassem de estudar. Então, semanalmente, são gerados materiais novos, os professores seguem trabalhando para poder gerar cada vez mais materiais didáticos para levar até essas crianças, mas, sem dúvida, é um trabalho desafiador. Eu ainda não sei como que vai ficar, isso a gente depende da Secretaria de Estado, enfim, como que vai ficar a questão da passagem de ano, né? Das crianças, elas vão reprovar, se elas vão passar de ano, enfim, isso é uma discussão um pouco mais detalhada, que eu prefiro não entrar nesse mérito, mas falando da tecnologia da informação, os professores se prepararam, os professores trabalharam muito para que conseguissem levar conteúdo de qualidade para esses alunos, Tayana. Mas realmente é um desafio fazer com que a informação chegue em todos, mas a educação tem isso mapeado, fez pesquisa com os pais também, vale lembrar, fez uma pesquisa bem robusta para saber como que estava sendo esse ensino junto com as crianças, né? Tem pai que não tem condição de ajudar o filho porque trabalha, enfim, mas a Secretaria de Educação aqui, a nossa unidade de educação, trabalha e trabalhou muito nessa questão da pandemia para evitar que o impacto fosse ainda maior. Mas realmente é um desafio, Tayana. Com certeza, os municípios que já investiam e já tinham esse olhar para a tecnologia um pouco mais apurado, né, sofreram talvez um pouco menos as consequências, né? Talvez seja por isso que para vocês tenha sido menos sofrida essa adaptação, digamos assim, né? Agora eu queria falar de uma coisa que eu não sabia e que eu queria que todo mundo soubesse também, quem não sabe, que Jundiaí, o ano passado, ficou entre as 10 cidades mais inteligentes do país, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Isso foi um grande orgulho para nós. Ficamos em 10ª cidade mais inteligente do Brasil pelo ranking Connect Smart City, né? O prefeito foi para São Paulo receber esse prêmio, que foi uma grande honra para todos nós. Isso aí, esse instituto, eles analisam cerca de 70 indicadores divididos em 11 eixos. Esses indicadores todos colocaram então Jundiaí em 10ª colocada. Uma coisa que é importante frisar: nós não sabíamos
que nós seríamos premiados em décimos. Chegou um e-mail para o prefeito dizendo: vocês são a 10ª cidade mais inteligente. Então, o que nós fizemos? Além de ficar feliz, né? Nós fomos, então, analisar esses dados. Queremos saber, né, o que nós fizemos para fazer um algo a mais. Pegamos esses dados junto com o Instituto para que a gente pudesse, então, passar a monitorar esses dados que eles utilizaram para colocar Jundiaí em 10ª. Realmente, a cidade é uma cidade muito robusta na questão da infraestrutura tecnológica. Nós temos dados muito importantes. Por exemplo, nós somos a 7ª economia do estado, 18ª economia do país, né, um PIB per capita aí bem alto também, uma infraestrutura bem robusta, como eu já falei, e isso foi fundamental para colocar a gente nessa posição. E se vale também falar, isso foi em 2019. E em 2020, nós melhoramos esse índice. Nós ficamos em 8ª cidade mais inteligente, entre cidades de 300 a 500 mil habitantes. Então, nós melhoramos um pouquinho mais alguns indicadores. E se tem um trabalho que a gente gosta de fazer é isso, analisar indicadores. Para quê? Queremos saber onde a gente melhorou, onde a gente não melhorou, para que a gente possa melhorar nos próximos anos. Como a gente está falando de indicadores, Tayana, vale lembrar também que nós desenvolvemos um portal chamado Observatório Jundiaí. O endereço é observatório.jundiaí.sp.gov.br e lá nós temos cerca de 300 indicadores da cidade. Então, quem quer conhecer um pouco mais de Jundiaí, da parte técnica, pode entrar nesse portal e consultar esses indicadores. Inclusive, esses indicadores que colocou a gente nesses rankings de 10ª cidade mais inteligente, ou de 8ª, enfim, eles também estão lá, que é a nossa taxa de criminalidade, tem uma série de taxas interessantes que vale a pesquisa. Então, sem dúvida, esses rankings deixam a gente ainda mais otimistas para fazer cada vez mais, e Jundiaí sempre é bem posicionada quando aparece nesses rankings. Recentemente, nós saímos também num ranking de uma consultoria muito importante, nós ficamos em 2ª cidade com maior potencial de investimento, e isso também levou a gente a ser reconhecida pelo Financial Times. Né? Então, isso é muito importante, e todos esses dados, todas essas informações colocam a Jundiaí em boas posições, o que faz com que muitos investidores, muitas empresas, muitas pessoas queiram investir na nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz quando a gente aparece nesses rankings. Jones, a gente está chegando aos minutinhos finais do nosso programa, mas eu queria agradecer a sua disponibilidade em conversar com a gente sobre um assunto tão importante, né, que é inovação, tecnologia. Como eu venho falando aqui durante o programa, é muito importante o investimento nessas áreas. Afinal de contas, a gente precisa da tecnologia para se recuperar dessa pandemia. A gente já precisava da tecnologia antes, mas agora precisamos mais ainda, né? Muito obrigada. Então, Jones Henrique Martins, que é diretor de governo na Prefeitura de Jundiaí, já estendo o convite aí para próximas oportunidades para você contar para a gente tudo que vai aparecendo de novo aí em Jundiaí. Muito obrigada, viu? É um grande prazer. Conte com a gente sempre aqui em Jundiaí. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.